Além de todas essas configurações que nós vimos agora, dentro do modo Setup da KE Dual, existem configurações que são ocultas. E para acessá-la, nós faremos da seguinte forma. Utilizando seta para cima e seta para baixo, vamos navegar até a opção Quantidade de laços e endereços. Ao chegar na opção Quantidade de laços e endereços, nós vamos pressionar a seta para cima e manter segurada por um período, até que o display da central exiba a informação de parâmetros. Pressionando. Pronto, essa é a opção Parâmetros. Aqui nós vamos definir alguns parâmetros de funcionamento da central. Lembrando que, por padrão de fábrica, todos esses parâmetros já estão configurados de acordo com todas as normas técnicas do nosso segmento. Para acessar a opção Parâmetros, utilize a tecla Enter. Acessando a opção Parâmetros, o display irá exibir algumas informações. Na linha superior, nós temos uma sequência hexadecimal, começando aqui com o número 0, indo até a letra F. Essa linha superior indica as opções de parâmetros da central, ou seja, o primeiro, número 0, é a configuração do parâmetro 0. O segundo, número 1, é a configuração do parâmetro 1, e assim sucessivamente até o parâmetro F. Na linha inferior, nós temos uma sequência com números 1 e 0. Aqui, para facilitar o entendimento, todos os parâmetros indicados na linha superior que estiverem com o número 1 logo abaixo dele, indica que aquele parâmetro específico está habilitado. Todos aqueles que estão com o número 0 indica que aquele parâmetro específico está desabilitado. Aqui é importante vocês saberem que cada parâmetro que for alterado aqui irá alterar um tipo ou um modo de funcionamento da central. Portanto, antes de fazer qualquer alteração nos parâmetros, entenda se isso é aplicável ou não ao seu tipo de instalação. Então, para facilitar o processo, vamos entender cada um desses parâmetros da central KE Dual. O primeiro é o parâmetro 0. O parâmetro 0 é referente ao alarme automático do sistema. Isso quer dizer que, por padrão de fábrica, como esse parâmetro encontra-se habilitado, assim que qualquer dispositivo de campo for acionado, automaticamente as sirenes serão acionadas. Ou, caso haja alguma programação de atraso no acionamento das sirenes, esse tempo será respeitado e logo após isso as sirenes serão acionadas. Caso esse parâmetro seja desabilitado, as sirenes não serão acionadas de maneira automática. Ou seja, quando houver algum tipo de acionamento de campo, a central irá indicar esse ponto específico que foi acionado, o buzzer interno da central será acionado, indicando que existe um acionamento de fogo, porém, as sirenes só serão acionadas quando alguém, de maneira manual, vir até a central e pressionar o botão alarme geral. Essa situação, por exemplo, pode ser aplicada em alguns tipos de estabelecimentos, como hotéis, escolas e hospitais. Porém, essa situação precisa estar prevista no plano de prevenção do local onde a central está instalada. Seguindo, nós temos o parâmetro número 1, que define como a comunicação serial RS-232 ou mini USB será utilizada. Por padrão de fábrica, através dessas duas saídas, com a utilização de um computador, você pode fazer a verificação do registro dos eventos da central, sempre que você acessar essa opção com a tecla Enter, diretamente no painel da central. Essa informação é liberada pela central em padrão ASCII-2 sempre que alguém acessar o log de eventos. Caso esse parâmetro seja habilitado, a função dessas duas saídas muda. A partir desse momento, elas começam a informar todos os eventos que ocorrem na central em tempo real, também em padrão ASCII-2, através de um protocolo aberto disponível no manual da central. Assim, a central pode ser supervisionada por alguns softwares de monitoramento já existentes no local onde ela estará instalada. O parâmetro 2 define a proteção contra curto-circuito nos laços endereçáveis da central. Quando esse parâmetro está habilitado, que é o padrão de fábrica, sempre que houver algum tipo de curto nos laços, a central, por segurança, para evitar sobrecarga e sobreaquecimento, desliga a alimentação dos laços até que esse problema seja corrigido.
Caso esse parâmetro esteja desabilitado, a central não desligará a alimentação dos laços, mantendo o circuito alimentado, os dispositivos em supervisão, porém, indicando esse curto através do seu display. O parâmetro 3 define se será utilizado ou não um painel repetidor serial nessa instalação. Em algumas instalações, pode-se utilizar um painel repetidor serial, conectado diretamente na saída RS-232 da central. Caso seja necessário, através dessa saída também pode-se utilizar conversores de fibra ótica e TCP/IP, para garantir que a comunicação entre a central e esse painel repetidor serial possa ser utilizado através de fibra ótica ou até mesmo por uma rede exclusiva TCP/IP. O parâmetro 4 define se você irá utilizar um painel ou um software supervisório na sua central. Quando esse parâmetro é habilitado juntamente com a utilização da placa MCL485, a saída RS485 é habilitada para que a conexão entre várias centrais em um painel ou software supervisório seja realizada. A partir disso, todas as utilizações da saída RS232 são canceladas. Sendo assim, em situações que o painel ou software supervisórios são utilizados, todas as possibilidades de utilização da saída RS232 são desabilitadas. O parâmetro 5 define uma senha específica de acesso ao modo de configuração da central, o modo setup. Assim que esse parâmetro é habilitado, automaticamente todas as vezes que alguém tentar acessar o modo setup, será solicitada uma senha de 4 dígitos formados por números de 0 a 9. A senha padrão de acesso ao modo setup é formado por 4 vezes o número 0. Além disso, assim que esse parâmetro for habilitado, uma nova opção será habilitada dentro do modo setup. Vamos fazer isso na central. Primeiro, vamos habilitar o parâmetro número 5. Utilizando seta para cima, nós vamos navegar até chegar ao parâmetro número 5. Se precisar ir até o final, continua apertando que ele volta para o início, tá? Chegando no parâmetro número 5, nós apertaremos a seta para baixo, que vai habilitar ou desabilitar aquele parâmetro específico. Nesse caso, nós vamos habilitar. Com o parâmetro 5 habilitado, nós apertaremos ESC para voltar ao menu anterior e verificaremos qual é essa nova opção que foi habilitada. Buscando. Todas essas nós já conhecemos. E chegamos à opção Muda Senha Setup. Apesar da senha padrão já ser conhecida por vocês, essa senha pode ser alterada. E aqui fica um recado muito importante. Sempre que essa senha for habilitada, é necessário que todos os responsáveis pela operação e gestão do sistema tenham acesso a ela. Caso essa senha seja perdida, a central precisará ser resetada, voltando ao seu padrão de fábrica e necessitando que todas as configurações sejam refeitas. Para alterar essa senha, vamos acessar a opção apertando a tecla Enter. Dentro dessa função, para alterar a senha, nós temos a senha principal, a senha padrão, já indicada aqui, e nós utilizaremos seta para cima e seta para baixo para escolher os números que farão parte dessa nova senha. Vamos incluir aqui, por exemplo, 4 vezes o dígito número 2. Aperta Enter para ir para o próximo caractere e assim nós seguimos até o final. Pronto, senha alterada. A partir de agora, sempre que eu for acessar o modo setup de configuração da minha central, eu preciso inserir essa senha. Vamos verificar isso na prática como que fica. Vamos resetar a central através da tecla Inicializa Sistema e acessar o modo setup direto, segurando seta para cima e seta para baixo. Pronto. A primeira informação que o display me passa é inserir a senha. E aqui eu vou utilizar seta para cima e seta para baixo para inserir a senha já configurada. 4 vezes o dígito número 2. 2, Enter, 2, Enter, 2, Enter, 2, Enter. Pronto, código ok, acesso ao modo setup liberado. Agora, no parâmetro 6, nós vamos definir o tipo de acionamento dos grupos. Por padrão, cada grupo pode ter um atraso específico para o acionamento das sirenes. Então, por exemplo, se eu tenho um bloco de condomínios com 4 torres, eu posso ter cada uma dessas torres especificadas com um grupo específico. Por exemplo,
torre 1, grupo 1, torre 4, grupo 4. E para cada uma dessas torres eu posso especificar um atraso diferente para o acionamento das sirenes. Sendo assim, na torre 1, por exemplo, eu posso programar com um atraso de 30 segundos. Após o acionamento de um dispositivo, depois desses 30 segundos, apenas a torre 1 será acionada, e só ela ficará acionada se não existir nenhum tipo de acionamento nas demais torres. Caso esse parâmetro seja habilitado, é possível configurar um atraso específico geral, para que depois do acionamento de um grupo, após a contagem desse tempo, todos os grupos sejam acionados simultaneamente. Para isso, é preciso ajustar esse tempo no grupo 0. A partir disso, todos os demais grupos respeitarão o tempo programado para o atraso das sirenes do grupo 0. Sendo assim, usando o exemplo anterior, caso eu programe um tempo específico no grupo 0 de 2 minutos, após a torre 1 ser acionada, depois de 30 segundos as sirenes dela serão habilitadas. Depois disso, caso não tenha nenhuma intervenção, após 2 minutos que estava programado lá no grupo 0, todas as sirenes de todos os grupos irão ser acionadas. O parâmetro 7 define o tipo de acionamento do relé auxiliar existente na placa principal da central. Com o parâmetro desabilitado, esse relé sempre acionará de forma permanente, e esse é o padrão de fábrica. A partir do momento que esse parâmetro é habilitado, esse relé passa a ser acionado através de um pulso de 3 segundos, retornando ao seu estado original após esse período. E agora nós chegamos ao parâmetro 8, o parâmetro mais importante existente dentro da configuração de parâmetros da central. Esse é o único parâmetro que você deve obrigatoriamente alterar após um período da sua instalação. Aqui você irá definir o tipo de supervisão da sua central. Por padrão de fábrica, todas as centrais endereçáveis da Ilumac saem de fábrica no modo instalação, ou seja, ela não indicará, de maneira nenhuma, nenhum tipo de falha de comunicação com os dispositivos. Porém, após a instalação do seu sistema e conexão de todos os dispositivos à central, antes dos testes finais e comissionamento do sistema, é importantíssimo que esse parâmetro seja habilitado. A partir daí, a sua central começará a indicar todas as falhas de comunicação, facilitando todo o processo de verificação de dispositivos que estão em falha e te auxiliando no processo de correção antes da entrega final da sua instalação. Sendo assim, acessando a opção Parâmetros, você vai usar a seta para cima até navegar ao parâmetro 8. E esse parâmetro deve ser necessariamente habilitado, utilizando a tecla seta para baixo. Assim, a sua central está habilitada para verificar todas as falhas de comunicação existentes. Através do parâmetro 9, você define quando seu relé auxiliar será acionado, se em uma situação de pré-alarme ou em uma situação de alarme. Por padrão de fábrica, com esse parâmetro habilitado, sempre que houver algum tipo de acionamento por dispositivos em campo, o relé auxiliar será acionado instantaneamente, independente do acionamento da sirene ou não. Quando esse parâmetro é desabilitado, o relé auxiliar será acionado apenas quando as sirenes soarem, ou seja, caso haja algum período programado para atraso no acionamento das sirenes, após esse período, o relé auxiliar também será ativado juntamente com as sirenes. Agora, chegamos no parâmetro A. Esse parâmetro é exclusivo da central CAE Dual. É através dele que você vai definir a forma e a topologia que a sua central irá funcionar. Por padrão de fábrica, esse parâmetro vem desabilitado, e então a topologia de atuação da sua central CAE Dual é classe B. A partir do momento que existe a necessidade de se trabalhar com uma topologia em classe A, o parâmetro A precisa ser habilitado, e a partir daí a sua central irá trabalhar exclusivamente em classe A. Caso necessário, isso pode ser alterado quantas vezes você quiser. Porém, é importante dizer que, a partir do momento que você atua com a central CAE Dual em classe A, ela deixa de se trabalhar com 2 laços, começando a atuar com apenas um, sendo que o laço A serve como saída e o laço B serve como retorno desse cabeamento até a central. Para habilitar esse parâmetro é muito simples. Utilize seta para cima até chegar na coluna do parâmetro A e aperte seta para baixo para habilitar.
seta para cima até a coluna do parâmetro A e seta para baixo. Pronto, após habilitar, utilize a tecla ESC para voltar ao menu anterior. O parâmetro B da KE Dual define como o seu relé auxiliar será acionado, ou seja, qual é o tipo de evento que acionará ou não esse relé auxiliar. Por padrão de fábrica, esse parâmetro vem desabilitado, ou seja, sempre que houver algum tipo de indicação de fogo, esse relé irá acionar. Com esse parâmetro habilitado, ele não será mais acionado por nenhum tipo de indicação de fogo, apenas por alguma indicação de avaria. Sendo assim, quando o LED de avaria acender e o display informar isso também na central, automaticamente esse relé auxiliar será acionado. O parâmetro C define como será exibido no display da central a informação de algum dispositivo acionado. Por exemplo, por padrão de fábrica, quando qualquer dispositivo é acionado, por exemplo, um acionador manual, automaticamente o display da central informa qual é o ponto específico junto com a descrição do endereço. Caso esse acionador manual seja rearmado, a central continua informando isso, e ela só para de fazer isso quando alguém, de maneira manual, vai até ela e inicializa o sistema. Caso esse parâmetro seja desabilitado, a partir daí, quando um dispositivo acionado for rearmado, a informação no display deixa de ser exibida e a central volta ao seu modo normal de supervisão. O parâmetro D define como será exibida a informação de avaria pela central. Esse parâmetro, por padrão de fábrica, está desabilitado. Sendo assim, sempre que houver algum tipo de avaria de falha de comunicação, a central, ao restituir a comunicação com aquele dispositivo específico, por exemplo, volta ao seu funcionamento normal, sem reter aquela informação, fazendo com que seja necessário que a central seja resetada. Caso esse parâmetro seja habilitado, essa informação de avaria será retida na central, ou seja, por mais que o dispositivo volte a se comunicar com a central, ela continuará exibindo em seu display aquela avaria, até que alguém vá diretamente até a central e resete todo o sistema através da tecla Inicializa Sistema. O parâmetro E e o parâmetro F atuam em conjunto, e os dois são responsáveis pela compatibilidade dos sistemas. Em algumas situações, para ajustar a velocidade do protocolo de comunicação, pode-se utilizar o ajuste desses parâmetros para garantir a compatibilidade da central KE Dual com sistemas anteriores. Para isso, solicite a ajuda do nosso suporte técnico sempre que essa situação ocorrer em campo.